nós recebemos aqui no estúdio o padre Jorge Boran. Seja bem-vindo, padre. Bom dia, que bom que o senhor está aqui com a gente. O padre, o senhor trabalha na formação da liderança do Brasil, assessorando a CNBB no Dia da Juventude, na Jornada Mundial da Juventude. E o senhor esteve lá na África, o senhor ministra cursos de formação, de capacitação para a juventude, e o senhor esteve na África, com um tempo lá, tendo esse contato. O que chamou a atenção do senhor nos africanos, especialmente nessa evangelização? Então, eu fui lá 4 vezes, 4 anos diferentes, e dei um curso, havia um curso internacional em Serra Leoa. Vinha gente de todo o continente. E eu dava assim 15 dias dos 4. E o que me chamou a atenção, porque a grande questão agora, o Papa está visitando, depois dos atentados em Paris, todo mundo falava, ele não pode ir, porque Quênia é um lugar de violência. Morreram quantos em Quênia este ano, né? Na universidade mataram 140 estudantes. Uganda não tem guerra, mas tinha no passado, entre os cristãos, muçulmanos, coisa e tal. Agora, saindo daqui, ele vai para a África Central, onde faz 3 anos que tem uma guerra civil, que o país está desintegrando. Tem um bispo lá que... Arriscado. Como? É arriscado. Arriscado. E ele não quer... os países que tentam proteger, ele acha, não, ele tem que chegar perto do povo, tem que abraçar o povo, ele não usa colete, a prova de bala. Então, a grande questão ele poderia ter feito como em Bruxelas, vamos cancelar tudo. Ele falou que não, nós não podemos ceder aos terroristas. E tem que levar uma mensagem, a solução não é só guerra. A solução tem que ser o diálogo e as religiões têm que se juntar, né, e negociar paz. E nos encanta, padre, ver essa multidão de jovens aí para estar com o Papa e toda essa vida do Papa Francisco, tudo que ele tem levado, embora a gente falou aí, tanto sofrimento, violência, mas o Papa, nesse momento, leva essa mensagem de esperança. E justamente o que ele fala, da alegria do Evangelho. É interessante. Ele fala a esperança é muito importante, a misericórdia é muito importante. Agora, ele não fica num discurso muito abstrato. Ele desce também aos problemas reais. Ele toca. E fala de uma fé engajada, né? Que o jovem tem que sair nas ruas e ser presença assim, de Deus e de esperança. Ele sempre acentua muito a mensagem positiva e a esperança. Ele usa às vezes uma linguagem muito forte com os jovens. Você tem que ser revolucionário. Depois ele explica o que é revolucionário. Vivemos numa sociedade que as pessoas não acreditam mais no amor, não acreditam no casamento, que uma união que vai até a morte. E você tem que mudar isso. Você não pode entrar nisso. Você tem que ser revolucionário. Primeiro, o Santo Padre visitou o Santuário Anglicano, onde prestou homenagem aos mártires torturados e mortos no final do século XIX. São Carlos Luanga foi queimado juntamente com seus companheiros em 3 de junho de 1886. Agora, na Quênia, ele trabalhou muito a questão do tribalismo. E isso você está falando. Então, quando eu fui às vezes que fui para a África, me lembro uma vez perguntando para um sociólogo africano, então, o que o cristianismo está trazendo aqui que vocês não tinham, porque vocês têm suas religiões tradicionais. Ele falou, é o seguinte, é algo muito importante, porque aqui, de 30 a 30 quilômetros, é outra tribo. E cada tribo tem sua língua, sua cultura e seu Deus. Então, dentro da tribo, tudo bem.
a fraternidade, perdão, coisa e tal. Mas outra tribo é inimigo. Porque tem outro Deus. Então, o que o cristianismo trouxe de muito valor, que Deus não é um Deus tribal. Deus é um Deus universal. E todos nós somos irmãos. Eu me lembro um padre nosso, nossa congregação, trabalhando com um campo de refugiados na África e perto da Quênia. Acho que em Quênia. Mas porque houve grandes massacres em África. Teve uma briga entre os Hutus e Tutsi. Os Hutus estavam no governo. Mataram 1 milhão de pessoas. Nossa, muita gente. 1 milhão, sim. Assim, às vezes... Então, o tribalismo é um problema muito sério, assim, na África. E ele estava dizendo, estava falando no campo de refugiados por uma pessoa, um senhor que perdeu a esposa, todos os filhos e os parentes. Estava sozinho. E ele perguntou para esse senhor no campo de refugiados, você tem capacidade de perdoar? Aí ele deu uma risada, depois ficou triste, depois ele fala, se eu não perdoar, esse círculo de violência não termina nunca. Tem muita gente no mundo hoje em dia acha que religião causa a violência no mundo e na história. E eu assisti um tempo atrás um político dizendo isso. Olha, né? que Para absurdo, eliminar né? a violência, você tem que eliminar as religiões. Mas não é a religião que causa a violência. O que causa a violência é a intolerância dentro do coração do ser humano. Um pouco o pecado original, entendemos isso, que independente do mito, né? Dentro de cada ser humano há uma tendência para o bem e para o mal. Então essa intolerância usa a religião, como o tribalismo vai usar a religião, o nacionalismo vai usar a religião, os políticos vão usar a religião. A manipulação da religião. Manipulação, não é religião, é intolerância dentro do ser humano. E ele está transmitindo uma mensagem muito importante no mundo hoje, dizendo que Deus, esse não é o Deus, né? O Deus é o Deus de amor, não o Deus da intolerância. E as pessoas estão usando a religião. Antes se falava assim que a religião ia desaparecer, que a modernidade, que na medida que as pessoas iam tendo um nível maior de educação, que então a religião ia desaparecer. E o contrário está acontecendo. Nunca a religião foi tão importante quanto agora. Mas há todo tipo de religião, né? O fanatismo e religião mais libertadora, a questão de comunidade, tudo isso. Agora, as pessoas estão aprendendo. A religião não vai desaparecer, né? A religião responde a uma necessidade muito profunda do ser humano, todos os séculos. A União Soviética tentou eliminar a religião durante não sei quantos anos, 80 anos, uma coisa assim, não conseguiu. Então, é questão de que tipo de religião. Um Papa, assim que ele consegue, é um líder carismático, não no sentido de renovação carismática, mas sociologicamente, é um tipo de líder que consegue comunicar com o povo. E é uma energia que vai entre o líder e o povo. Ele capta as necessidades mais profundas do povo e dá resposta. Depois ele fala do sistema econômico mundial também, que vai criando ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. Então, essa desigualdade. E toda a questão do terrorismo hoje em dia, né? Então, o fanático, claro que você tem que combater com armas. Agora, você não pode, tem que distinguir. Você tem que conquistar o povo que está dando apoio, né? Agora falando... Você tem que atingir os problemas sociais que estão causando esse extremismo e terrorismo. Não ficar só nos efeitos. Não ficar só dando aspirina quando a pessoa tem câncer.
Você vê esse Papa, a capacidade dele de comunicar com o povão, mas também com os líderes dos diferentes países. Por exemplo, este ano foi um ano muito rico. Equador, Paraguai, Bolívia, falando por movimentos populares, numa linguagem que entendiam. Depois, Cuba, ele foi fundamental para fazer uma ponte entre Cuba e Estados Unidos. Depois, para Estados Unidos, fala na ONU, Nações Unidas. Depois foi para as duas casas, Congresso e Senado do Estados Unidos, em Washington. Sim. E todo mundo se empolgou. Antes tinha gente criticando. Exato. É muito socialista, muita coisa. E depois estão descobrindo o que ele está fazendo. Está falando o que Jesus Cristo Está falando do Evangelho, né? Está falando do Evangelho. Por meio da cultura africana, o Evangelho, ele entra numa cultura, mas ele valoriza aquilo que é próprio dela também. O que é muito interessante, porque eu acho que toda a questão cultural, uma sintonia cultural com o Brasil também. Você vê Precisamos muito disso. Sim, a dança, todo encontro tem a dança. No encontro em Quênia, acho que foi ontem, os bispos dançaram, e depois o presidente do país desceu e dançou também. E a dança como meio de vivenciar a igualdade e vivenciar também a justiça social. E celebrar a unidade e a simplicidade. Depois desses compromissos lá em Uganda, o Papa segue para a República Centro-Africana, que vai ser ali um dos maiores desafios do Papa Francisco, não é mesmo, padre? Porque é um país que está se fragmentando. Está numa guerra civil. O senhor falou que nos últimos dias... 3 anos. Quantas mortes? Nas últimas semanas, 120 mortos, 300 feridos. Né? Então, ele vai... Um país que está em guerra. E guerra entre cristãos e muçulmanos. E ele vai fazendo a ponte. Vai visitar o mesquito lá. E há um trabalho sendo feito pelo arcebispo católico, que é espiritano, de Bangu, que é capital, e um líder muçulmano. Os dois estão viajando pelo país todo, pelo mundo, pregando a paz e o diálogo. Né? Agora, é um papo com muita coragem, né? Padre Jorge, a gente já está chegando ao final do nosso programa, passou rápido. Quero agradecer mesmo o senhor, Padre Jorge Boran, irlandês, naturalizado brasileiro, que tanto bem tem feito para a evangelização da juventude no Brasil. Certamente os jovens que o senhor evangelizou lá em 1969, quando chegou, já estão aí produzindo frutos, estão evangelizando tantas outras pessoas. E obrigado, é uma honra para a Canção Nova receber o senhor aqui hoje, para viver junto essa primeira visita do Papa Francisco à África. Muito obrigado. E a gente ajuda a evangelizar os jovens, mas também nós somos evangelizados pelos jovens. Né? Gostoso, assim, conviver com os jovens, essa energia, esperança para o futuro. Isso, o dia que faltar isso na igreja, a igreja se torna um museu. A igreja, ela é viva. É viva. Ela é jovem. Sim. Obrigado novamente. Obrigado, o senhor Rodrigo. trabalha aí na formação, o coordenador do Centro de Capacitação da Juventude de São Paulo. As pessoas que se interessarem aí em receber essa formação, quem elas podem procurar? Você pode encontrar na internet, é um centro nacional, que damos cursos em mais de 100 países, 100 dioceses aqui da América do Brasil e mais ou menos 10 países da América Latina, e trabalhamos assim na formação dos jovens. Nós treinamos os jovens, temos vários cursos que nós chamamos CDL, curso de dinâmica para líderes, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. E treinamos jovens para dar os cursos para os outros. Assim vai multiplicando multiplicadores.
E vai chegando mais gente com essa mensagem assim, do Evangelho e canalizar essas energias dos jovens